Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículos de 10 a 12. É o texto que nós vamos usar. Porém, como temos feito, faremos a leitura dos versículos 1 a 12. Faremos a leitura completa do texto e a nossa área de concentração será os versículos de 10 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Nós hoje estamos encerrando a parte que trata do caráter cristão. É a primeira parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é dividido em várias partes. E a parte que nós estamos hoje finalizando é a parte que trata do caráter cristão. E a parte que trata do caráter cristão apresenta, ou ela é composta por 8 sessões. Nós já estudamos 7 sessões e hoje, então, vamos para a última sessão que trata do caráter cristão. Portanto, aqui eu quero relembrar aos meus irmãos, nós estamos tratando do ser e não do fazer. Há uma grande confusão e muitos se empolgam com o fazer. Porém, o fazer deve ser uma consequência do ser. Primeiro, a transformação, depois a ação, porque pode haver ação sem transformação. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Quando o sermão ele foi estruturado, lançou-se o fundamento, e o fundamento é o ser. E o ser estará aqui representado pelas características, pelas marcas, pelos frutos do caráter cristão. Então aqui você não tem a questão da opção, da escolha, da seleção. Das 8, posso ficar com 4. Se eu tiver média 5, já passei. Não existe isso aqui. Tem que ser o pacote completo, o todo. Então, aqui nós temos algo semelhante ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito também é algo integral, é um pacote completo, diferente dos dons do Espírito. Os dons são diversos. Uns têm mais, outros menos. A questão do caráter cristão, não. É um pacote, é algo completo, é algo pronto e diz respeito a todo cristão indistintamente. Então, agora nós chegamos aqui na última parte. Semana passada, o reverendo Daniel tratou, então, da 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora o Senhor Jesus faz uma mudança brusca, radical, porque ele antes estava tratando da paz, agora ele vai introduzir o tema guerra. Antes ele abordou a questão da reconciliação, e agora, de uma forma intensa, vai tratar da questão da inimizade. Aqui ele vai distinguir perseguidos de perseguidores. Veja que fomos chamados, veja que somos capacitados para suportar a perseguição e não para empreender uma perseguição. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque muitas vezes, meus amados irmãos, na igreja, nós queremos assumir o papel de quem faz a perseguição. Glorioso é quem persegue. Não, o texto diz que glorioso é aquele que é perseguido.
bom é ser perseguido. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Vejamos algo que é de suma importância. Dentro desta questão que está aqui posta, a importância e o esforço para que cada um busque a paz. Eu queria começar o estudo pegando o link da semana passada e fazer então essa transição. A paz é um compromisso, um dever de todo cristão. O Salmo de número 34, versículo 14, diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz e empenha-te por alcançá-la. Eu quero destacar o início do texto, do versículo, e o final do versículo. Você só pode efetivamente experimentar a paz quando você se aparta do mal. Quando você convive com o mal, quando você tem uma aliança com o mal, quando você tem um pacto com o mal, no sentido de deleitar-se em fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, em praticar aquilo que é contrário à revelação de Deus, você jamais terá a disposição para procurar e para empenhar-se. Aqui a questão é apartar-se do mal. Outro texto, agora no Novo Testamento, refletindo o mesmo ensino. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. O texto diz assim, que é a repetição do Salmo: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pedro está aqui repetindo a lição, o ensinamento do Salmo de número 34, versículo 14. E eu chamo a sua atenção para a importância de buscar. É importante, Luciana, buscar. E buscar traz a ideia de um empenho, de um esforço, de uma diligência. Busque, procure, vá em busca, vá em direção, não se acomode, não se aquiete, não fique na inércia. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, dedique todas as suas forças, todas as suas energias, toda a sua capacidade para ter a paz. Eu chamo a sua preciosa atenção, e aqui agora me valendo do que preceitua a nossa Constituição, quanto à minha obrigação de instruir a igreja para a escolha dos oficiais que nós teremos no dia 6 de maio. 6 de maio nós teremos eleições aqui na igreja para a escolha de presbíteros e diáconos. E um dos compromissos que os eleitos terão que firmar é que eles estarão empenhados na pureza e na paz da igreja. Quem for eleito precisa estar consciente de que ele precisa se empenhar pela paz. Então, quando você for escolher o seu candidato em oração, diante da face de Deus, peça a Deus que lhe mostre, que lhe dê a graça de identificar homens comprometidos com a paz. Homens de paz, homens que realmente demonstrem essa questão de buscar a paz com diligência e empenhar-se por alcançá-la. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depender de você, aquilo que está ao seu alcance, deve ser executado para que você possa viver em paz. Com quem? Com todos os homens. Ou seja, não somente com aqueles que efetivamente gostam de você, mas procure viver em paz, inclusive com aqueles que não gostam de você. Não somente com aqueles que são hábeis em retribuir as gentilezas,
mas inclusive com aqueles que não são dispostos ou predispostos a retribuir a gentileza. Não só com o rico, também com o pobre, não só com aquele que é douto, mas também com aquele que é principiante, não só aquele que tem muita experiência, mas também com aquele que tem pouca experiência, ou seja, com todos. E isso é um empenho, se possível, quanto depender de vós. E Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante que a questão da paz é alocada ao lado da santificação, para mostrar a importância, o valor, o lugar, o papel. Porque como eu posso ser santo se eu não consigo desenvolver a paz? Como eu posso ter uma vida de santidade ou em santificação se eu só prezo pela agressão, pela beligerância, pelo uso da força? Como, irmãos? Como? Não pode. Então é de suma importância que, refletindo o caráter cristão, sejamos diligentes no exercício da paz. É óbvio que esta paz não é uma paz que sacrifica a verdade. É óbvio que esta paz não é uma paz que está posta a qualquer preço. João Calvino diz que a paz que sacrifica a verdade é maligna, e nós não queremos isso. Não queremos a paz à custa da verdade, mas nós queremos a paz à custa das nossas vaidades, das nossas predileções, das nossas idiosincrasias, das nossas manias. Então a paz está acima destas questões que são meramente pessoais, particulares e algumas vezes até pecaminosas. Então é de suma importância que tenhamos em mente o dever de buscar a paz. Porém, meus amados irmãos, mesmo com todo empenho, mesmo com toda diligência, mesmo com todo fervor, mesmo com todo entusiasmo para buscar a paz, o texto nos alerta que nem sempre estaremos experimentando a ausência de tribulação ou dificuldade. Embora você tenha o empenho, embora você tenha a diligência, embora você tenha o compromisso, embora você tenha a vontade, o texto nos mostra que, apesar de todo o nosso esforço, nem sempre viveremos sem tribulações, sem dificuldades, sem lutas, sem lágrimas, sem dores, sem feridas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo cujo sistema é oposto ao nosso, cujos valores são distintos do nosso. E aqui é muito importante estabelecer, então, a razão da perseguição, embora da nossa parte haja todo um empenho pela paz. O porquê da guerra, embora tenhamos todo o esforço pela conciliação. Por que então irrompe este quadro de agressividade, quando no tema anterior o que estava valendo era a pacificação? É por conta dos sistemas vigentes. É por conta da forma de ver o mundo distinto entre o povo de Deus e aqueles que não estão alistados entre os santos de Deus. Há uma divergência entre a igreja e o mundo. Há uma diferença entre a igreja e o mundo. E essa diferença, ela não é pontual, ela não é superficial, ela não é cosmética, ela é central. Ela está no âmago da questão. Veja o que diz, por exemplo, o texto de João, capítulo 15, versículos 18 e 19, mostrando o porquê da existência da perseguição. Por que essa perseguição ela se tornará veraz? Por que nós experimentaremos em algum grau essa perseguição? Qual a razão? E aqui João vai nos dizer, olha, há uma distinção entre a forma de enxergar as coisas. João capítulo 15, versículos 18 a 19, diz o texto: se o mundo vos odeia,
sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, qual é a disposição do mundo? E aqui do mundo é daqueles que estão distantes dos preceitos, da vontade de Deus. Eles têm ódio para com o povo de Deus, porque eles não conseguem entender a nossa forma de enxergar o mundo. Mais um texto, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz o texto, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo como é radicalmente distinto, essencialmente diferente? E agora então, Paulo escrevendo aos Romanos, é um texto muito conhecido, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este sistema, com a forma com que as coisas estão postas. Como as coisas estão postas, não pode haver uma conformação. Embora, amados irmãos, haja da nossa parte todo o empenho pela paz, todo o esforço pela concórdia, toda a diligência pela cooperação, nós sabemos que da parte do mundo não é assim, por conta do sistema vigente, dos valores presentes, da forma como essa questão é vista. Por isso o Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então o Senhor Jesus diz que é bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça. Mas que justiça? A justiça estabelecida por um sistema humano? A justiça que, ora, diz uma coisa e daqui a pouco a mesma justiça diz outra coisa? Nós estamos com a Suprema Corte do nosso país agora reunida, porque há uma dúvida. Antes era um regime, e este regime foi estabelecido por uma interpretação da Suprema Corte. Depois o regime vigente foi mudado. Depois, novamente, a Suprema Corte voltou ao regime inicial, vigente desde a promulgação da Constituição. E agora a Suprema Corte está ali novamente debatendo se é válido ou não, se pode ou não a prisão de alguém já condenado em segunda instância. Há uma dúvida. Então nós não podemos confiar nesse tipo de justiça. A justiça de que se fala aqui é a justiça estabelecida pelos padrões do próprio Deus, ou pela revelação do próprio Deus. É por isso que eu falei aqui naquele domingo na escola dominical, que o grande problema é que nós estamos submetendo a Escritura ao crivo de não regenerados, quando deveria ser a Escritura julgando os não regenerados. Nossos olhos ficam na Suprema Corte. Se a Suprema Corte diz que aquilo é verdade, então nós vamos correndo dizer que aquilo é verdade. A Suprema Corte erra, a Suprema Corte falha, a Suprema Corte contradiz a palavra de Deus. E entre a opção, a predileção e a visão da Suprema Corte, nós vamos ficar com a Escritura, que é a nossa única regra de fé e prática. Então ninguém venha me dizer que porque a Suprema Corte decidiu, e a Suprema Corte fala ex cátedra, que eu vou me curvar. A Escritura é a palavra final. A Suprema Corte pode cometer injustiças.
E aqui é um problema sério, porque aqui agora começa a grande questão. E quando a Suprema Corte decide injustamente, e nós, à luz da palavra de Deus, temos que contrariar a Suprema Corte, aí alguém diz: epa, agora o senhor está sendo muito radical, se eu fico falando assim que você vai preso, viu? Mas é disso que o texto está falando, é justamente disso que o texto está tratando. O fato de você assumir o caráter cristão, o fato de você chamar para si as características aqui postas, pode lhe colocar em perigo. Então, se você diz que as bem-aventuranças são bonitas, cuidado. Se você diz que elas são verdadeiras, então tenha mais cuidado ainda, porque você pode dizer que elas são muito bonitas, mas nada práticas. Agora, se você diz que além de belas, elas são práticas e elas fazem parte da sua vida, eu quero dizer que você está correndo perigo, porque vai descambar, vai desaguar no que o texto agora está apresentando. Quando você se posicionar a favor da justiça, e a justiça que se refere a estas características do caráter cristão, você vai arranjar problema. Você vai arranjar inimizade, você vai arranjar confusão. Então você não pode arranjar problema, arranjar confusão, porque você é uma pessoa intransigente, deselegante, deseducada, egoísta, mal-humorada. Não é disso que o texto está falando. Tem gente que arranja confusão porque é egoísta, porque é intransigente. O texto está falando de trazer para si um problema porque você está apegado aos valores do reino de Deus. Então, cuidado, porque bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, dos valores do reino de Deus. Mas, diz o texto, veja, bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, o que é que deve levar ao ato de perseguição por parte do mundo a nós cristãos? Primeiro, os valores do reino de Deus. Segundo, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eles: bem-aventurados sois quando por minha causa, pelo seu comprometimento com Ele, pelo seu envolvimento com Ele, por sua obediência a Ele. Então você é bem-aventurado quando, por segui-lo e não por seguir ao mundo, você for perseguido, você sofrer, você padecer, você experimentar a privação. Então isso aqui é algo, Sidney, líquido e certo. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha os valores do reino, ou seja, o empregado cristão, mudando o que deve ser mudado ou contextualizando, ele deve ser um empregado nota 10 se o patrão dele for um bom patrão. E se for um patrão perverso, ele também deve ser um excelente, um exemplar funcionário, porque a atividade funcional dele não está ligada ao caráter do patrão dele, está ligada ao seu compromisso com os valores do reino de Deus. Então, se ele é injusto, se ele é perverso, se ele é indigno, não lhe faculta o direito de você ser um trabalhador, permitam-me a expressão pouco convencional, meia boca. Não lhe dá esse direito, porque o seu compromisso é com Cristo. Diz o texto: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Qual é a glória de alguém ser preso porque cometeu um delito? Qual é a exultação
de alguém ser detido porque cometeu uma infração. Qual? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ele diz que traz o texto: se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pensa que ser cristão é algo fácil? Pensa que ser cristão é algo banal? É algo simples? É algo trivial? Não tem suas implicações? Não tem suas consequências? Não tem um preço? Tem suas implicações, tem consequências e tem um preço. Não para a salvação, antes porque esta salvação já se efetuou. Ninguém será salvo porque suportou com paciência e resignação o castigo por conta da sua fé. Ele só está suportando justamente porque a sua fé é veraz. Então não é a causa, e sim a consequência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha que escândalo. O texto diz, Márcia, que quando você faz o bem e recebe o mal em troca e suporta isso, Deus se agrada. Deus se agrada. Quando você pratica o que é reto e recebe em retribuição o que é injusto e suporta isso, Deus se agrada. Veja como nós estamos na contramão do mundo, Fred. Veja como nós estamos na contramão do sistema vigente. Veja como nós estamos na direção oposta a tudo que está aí. Mas é assim. É dessa forma, é dessa maneira. Por isso o texto diz: bem-aventurados os perseguidos. Agora perceba, meus irmãos, como pode ser isso? O texto diz: feliz é aquele que é perseguido. Como pode, Amanda, ser feliz o que é perseguido? A felicidade reside justamente por conta da natureza da perseguição. A felicidade é real porque você está sendo perseguida, acuada, maltratada por conta de Cristo e dos valores do seu reino. Então, há felicidade quando a perseguição sobrevém àquele que tem a Cristo e os seus valores como sua bandeira, como sua regra de vida, como sua prática cotidiana. Porém, aquele que experimenta a bonança, a ausência de lutas, a ausência de tribulações, a parte de Cristo, ele é o mais miserável de todos os homens. Ele é o mais miserável de todos os homens. Porque o que adianta a glória, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso o Senhor Jesus sentenciou: aquele que sofre, aquele que padece, aquele que geme, aquele que chora por conta dos meus preceitos, ele é feliz. Portanto, o apóstolo Paulo não estava brincando, nem usando uma frase de efeito, quando, após descrever todas as circunstâncias do seu ministério, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a minha felicidade interior, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do exterior.
ela é real, porque ela está baseada numa pessoa e não nas circunstâncias. Por isso o Senhor Jesus, olha, vocês são felizes, muito felizes, quando vocês experimentarem a perseguição. Não porque vocês estão se apropriando de algo alheio, não porque vocês estão criando confusão com os outros, mas por causa da justiça. Porque quem assim procede tem como promessa o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Formas erradas de reação à perseguição. Como não devemos reagir quando a perseguição nos sobrevém? E aqui há uma tentação, porque para sucumbirmos a uma destas formas erradas, é uma coisa muito rápida. Primeira forma, a autopiedade ou a autocomiseração. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão justa, eu sou uma pessoa tão íntegra, eu sou uma pessoa tão legal, eu faço tudo certo e agora eu estou sofrendo, agora eu estou padecendo, agora eu estou lutando, mas eu efetivamente não mereço. Ora, se a pessoa diz assim, ela já se esqueceu do que significa efetivamente ser manso. Ela já botou para fora isso, porque ela começa a se achar uma pessoa muito digna, muito elevada, muito excelente. Então, na hora da perseguição, não se cerque da autocomiseração. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Como disse John Stott, refletindo o pensamento de tantos outros comentaristas, quando alguém disser a você, você não presta, você então, confiado na mansidão apresentada lá nas bem-aventuranças, eu não sabia que você tinha um conceito tão elevado da minha pessoa. Você está dizendo que eu não presto, é porque você não me conhece, que se você me conhecesse como Deus me conhece, ia dizer muito mais coisa a meu respeito. Mas eu estou agradecido pelo seu elogio. Isso é a mansidão do texto. Não é, tá bom, pode dizer que eu não presto, mas você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Não é disso. Veja, meus amados irmãos, que é uma outra forma equivocada, que é o mau humor. Uma variação de temperamento e de comportamento. Quando a pessoa, então, está passando por um momento de dificuldades e de lutas, ela começa a extravasar nos outros. Ela começa a transbordar nos outros. Ela não pode, então, reverter o quadro com aquele que a provoca, que a fere. O que é que ela faz? Atinge os outros. Está errado isso. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que devemos proceder. O texto diz que nós devemos receber de uma outra forma, não com o mau humor, com o azedume. Não. Meus irmãos, já que hoje nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, nós não, eu estou falando, né? Vocês estão só ouvindo. Já que nós estamos aqui tratando da matéria, quando eu ouvi o ministro Barroso falando a respeito do ministro Gilmar Mendes, que o ministro Gilmar Mendes era um poço, um manancial de amargura, de bilis, de impropérios, e aí ele usou outros adjetivos agora que eu não me lembro todos, mas ele disse que aquele homem era um ressentimento ambulante. Agora eu estou parafraseando o Barroso. Gilmar Mendes, você é um ressentimento ambulante. Tem cristão que é assim, que é um ressentimento ambulante, é de um mau humor insuportável, quer descontar nos outros suas frustrações, quer descontar nos outros os seus problemas. Não é assim que nós devemos viver, não é desse jeito que nós devemos receber, não é desse jeito. Mas não é de uma forma estoica,
ou budista. Fazer de conta que nada está acontecendo. Não, as coisas estão acontecendo, os problemas estão aí, as dificuldades, as lutas, as dores, as lágrimas. Então não é para fazer cara de paisagem. Vamos fazer de conta que não tem nada acontecendo. O texto não está dizendo isso. A realidade nos bate à porta. Então, ser estoico é contrário ao ensinamento do texto. Ou aquele que vai dizer, não, quanto mais sofrimento, melhor, quanto mais sofrimento, melhor. Não porque ele aspira à glória de Deus, mas porque ele é masoquista. É uma coisa completamente diferente. É uma coisa completamente diferente. Eu ouvi de certa feita do reverendo Augustus uma explicação a respeito do sofrimento ou da perseguição na vida da igreja. Que algumas pessoas, então, dizem, não é bom a gente orar para que venha perseguição, para que a igreja se torne mais pura? E ele disse, olha, quando a perseguição vem, automaticamente a igreja vai se purificando. Mas nós não deveríamos orar por perseguição, porque a perseguição causa dor, a perseguição causa infelicidade, no sentido de traumas, de lutas, de perdas, de angústias. A perseguição não é uma coisa fácil, não. Agora, não há problema, porque, como disse o reverendo Otto Guanais Dourado, quanto mais for fiel, mais ela vai ser perseguida. Então, você não precisa orar para que ela seja perseguida. Você deve orar para que ela seja fiel, porque se ela for fiel, ela será perseguida. Então, isso precisa ficar extremamente claro. Mas se as formas erradas devem ser evitadas, então qual é a forma certa? O texto diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que é que você deve fazer? Regozijai-vos e exultai. É para se alegrar, é para exultar. É para isso, ou é isso que nós devemos fazer, em meio à perseguição. Por que, irmãos? Porque o nosso desejo é a exaltação de Cristo. O nosso desejo é a exaltação dos valores do seu reino. Quando nós somos perseguidos por conta da bandeira cristã, então nós devemos exultar. Nós devemos nos regozijar, o reino está avançando, os valores estão evidentes, ele está triunfando. Não é uma coisa contra nós, não é contra Jailton, é contra aquele que comissionou Jailton e que deu os valores. Nós precisamos ter essa visão. O mundo está pouco se importando conosco enquanto pessoas. O que o mundo não suporta são os valores que nós recebemos. O mundo está preocupado com os valores que nós propagamos, porque quando nós somos pacificadores, nós temos uma mensagem a anunciar, nós temos uma mensagem a compartilhar, porque assim como a mensagem chegou falando a respeito da importância da reconciliação com Deus, nós precisamos dizer ao homem que ele precisa se reconciliar com Deus. E essa mensagem incomoda, sim, incomoda. E o texto diz que quando ela sobrevém, nós devemos exultar, nós devemos regozijar, porque é um sinal evidente de fidelidade. Assim como o ser limpo de coração é um sinal evidente de vida, porque a vida ela não consegue subsistir na sujeira, assim como a vida exige a limpeza, assim como ser limpo de coração significa dizer que você está vivo, quando você está sendo perseguido, você está sinalizando que você, pela graça de Deus, é fiel. Então a fidelidade efetivamente vai atrair a perseguição. Agora cuidado, quando todos estão ali a aplaudir, não é isso que diz o texto? Tenha cuidado quando você é aplaudido por todos, tenha cuidado.
O texto diz que nós estamos em boa companhia. Quem aqui gostaria de estar alistado na mesma companhia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Oséias, de Joel, de Amós, de Abacuque? Quem não gostaria de estar ali ombreado com eles? Certamente, uma honra, uma distinção. E o texto diz, olha, quando você for perseguido pela fidelidade a Deus, você vai estar no mesmo patamar, na mesma posição, na mesma situação dos profetas, porque eles experimentaram isso antes de vocês. Então, muitas vezes a pessoa pensa, imagina que a vida dos profetas foi uma vida marcada por profunda e serena tranquilidade quanto às questões externas. Não foi assim. E o texto diz, olha, quando você assim procede, você está na melhor das companhias. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 19 a 22, diz o texto: mas Pedro e João lhes responderam, aqui referindo-se ao episódio do Sinédrio, após a cura do coxo na porta formosa do templo: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo. Eles só não foram castigados por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Agora ficou só na intimidação, agora ficou só na ameaça, mas a coisa vai piorar quando nós chegamos no capítulo 5, versículos 40 a 42, nós temos o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Antes só ameaçaram, antes só intimidaram. Como eles não pararam, agora eles foram açoitados. E eles se retiraram do sinédrio, olhe como diz o texto, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então eles não ficaram com autopiedade: está vendo, Senhor, eu fui pregar, está vendo, eu fui fazer a sua obra, em vez de estar cuidando da minha vida, estava cuidando da obra do Senhor, olha o que é que me aconteceu. Não descontaram na igreja: está vendo, nós apanhamos e vocês não apanharam, nós estávamos lá, vocês ficaram aqui. Não, eles não fizeram de conta que não estavam acontecendo nada, porque as marcas do chicote, as marcas estavam lá. Eles não ficaram dizendo: não, pode bater mais, pode bater mais, pode bater mais, nós gostamos de apanhar. Não, o texto diz que quando eles saíram dali e receberam a injusta sentença, eles estavam o quê? Regozijando-se, exultando, por conta de Cristo. Então, meus amados irmãos, se não há perseguição, se você não é incomodado, tem alguma coisa errada. Em algum grau, de alguma forma, de alguma maneira, o seu comprometimento com Cristo desagrada as pessoas. Não é possível. Não pode. Então o texto vai mostrar que há sim uma consequência pela obediência. Agora eu queria chamar a sua atenção, e eu já caminho para a finalização. Qual é, então, a diferença entre os perseguidos e os perseguidores?
Os perseguidos são perseguidos por causa da justiça e eles se regozijam e exultam. Agora, quais são as características dos perseguidores? Olha só, os perseguidores, eles gostam de tecer injúrias. Eles são injuriosos, no sentido de causar o dano. Eles usam a palavra para ferir, para prejudicar. O que mais eles fazem? Eles perseguem. Você já viu o predador buscando alcançar a presa? Você já viu as ações de predadores nesses canais aí que retratam o mundo animal? Muitas vezes o predador está ali silenciosamente, muito particularmente os felinos. Parece que eles conseguem até prender a respiração, esperando então a displicência, para que eles possam dar um golpe fatal. E se porventura a presa empreender a fuga, eles saem perseguindo impiedosamente. O texto diz que eles perseguem. Perseguir é o combustível que move a vida, é o alimento que os mantém de pé, é o ar que eles respiram. Eles não sabem fazer outra coisa. Mas eles mentem, eles faltam com a verdade. Não há problema em difamar, em caluniar, em injuriar, não há problema, eles estão tranquilos, a mente está tranquila. Você já se deparou com alguém que todas as vezes que se aproxima de você é para falar mal de alguém? Não sabe fazer outra coisa. Não sabe, só sabe falar mal. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de outro, fala mal de todo mundo. Não sabe, não se contém, não se aguenta, tem que criticar, tem que murmurar. Parece que está na natureza, faz parte do DNA. E o texto diz que essas pessoas, elas proferem todo o mal, realizam, empenham-se por todo o mal. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. E sabe o que é pior, Fred? Que os perseguidores, eles se empenham, se dedicam, se esmeram, e se você não reage, eles ficam com raiva de você. Não vai reagir não? Reaja. Reaja, porque eles precisam de algum combustível. Mas se você está consciente de que você é um pacificador, eu não vou reagir. Deixa que Deus toma a minha frente, toma a dianteira. Ele julga a causa. É disso que o texto está falando. É disso, meus amados irmãos. O texto começa dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança termina diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E aqui então eu vou para a nota de rodapé e já finalizo, que eu sei que alguns ainda estão com esperança de chegar em casa e ainda pegar a continuidade lá da sessão do Supremo Tribunal Federal. O ruim de fazer uma brincadeira é que às vezes você esquece do que é sério, né? Mas o que eu ia dizer para os irmãos é o seguinte: agora que nós vamos caminhar para a escolha de oficiais, presbíteros e diáconos, olhe se a pessoa em quem você pretende votar tem estas características. Olhe se é humilde de espírito. Olhe se chora pelos seus pecados e pelos pecados dos outros.
Ore para ver se é manso, se suporta o dano, se suporta a agressão. Ore para ver se ele tem fome e sede de justiça. O que vale para um, vale para todos. O que está certo para um, está certo para todos. O que está errado para um, está errado para todos. Não pode haver discriminação. Os misericordiosos, se há misericórdia, olhe, se é limpo de coração, a boca fala do que o coração está cheio. Vocês, como é que eu vou ver o coração? Preste atenção nas palavras. Ouça as palavras. Mas, se é pacificador, se trabalha pela paz, se empenha pela paz, olhe, se a pessoa está disposta a ser perseguida por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui está um critério excelente para nós escolhermos os nossos oficiais. Não foi eu que criei esse critério. Esse critério foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Esse critério diz respeito àquilo que é mais profundo, central, diz respeito ao ser, à essência, à substância. Então aqui está um bom parâmetro. Ore ao Senhor e tome como base as características do caráter cristão. E aí você vai poder escolher, orientado por Deus, segundo os critérios estabelecidos pela palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos. Senhor Deus, misericordioso Pai, nós estamos conscientes que não poucas vezes nos portamos de forma contrária à Tua vontade revelada. Senhor, nós não temos alegria nos nossos erros, na nossa desobediência, na nossa incoerência. Senhor, nós temos tristeza e choramos diante da Tua face e suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ajude-nos pela ação do Teu Espírito aqui na nossa vida diária, no nosso relacionamento contigo e com o nosso próximo, estejamos a vivenciar as características pertinentes a quem nasceu de novo, a quem é nova criatura. Ó Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia. Muitas vezes, Senhor, nós estamos a pedir por saúde. Muitas vezes nós estamos a pedir, ó Deus, por bênçãos materiais. Estamos a rogar por um empreendimento, a suplicar em favor de uma viagem, a suplicar ao Senhor qualidade de vida. Todas estas coisas são boas, são justas, são lícitas. Mas o que são a parte dos valores do Teu reino? Muitas vezes nós pedimos mais pelo que é temporal, em detrimento do que tem consequência e desdobramento para a eternidade. Por isso, Senhor, ajude-nos a que efetivamente sejamos humildes de espírito, a que efetivamente estejamos a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados do nosso próximo, a agirmos com mansidão quando, ó Deus, das ofensas que recebemos, a termos, Pai, efetivamente pressa para que a justiça se evidencie. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, para que efetivamente possamos agir misericordiosamente para com o nosso próximo, para que nosso coração seja purificado de todo o pecado. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua assistência, para que possamos ter uma vida anunciando a todo homem a necessidade de reconciliar-se contigo
por meio de Jesus Cristo, sermos promotores da paz. Senhor, e quando agirmos assim, sendo porventura desagradados e feridos pelo mundo, estejamos certos de que temos o teu agrado e temos a tua companhia sobre nós. Ajude-nos, Deus, neste mundo, mostrar os valores do teu reino. É a oração que fazemos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.